Antes que as águas cobrissem as montanhas mais altas, e muito antes de reis humanos governarem nações, a Terra viveu uma era que a história oficial esqueceu. Foi um tempo em que os limites entre o céu e a terra foram rompidos, e o amor proibido deu à luz pesadelos. Eles eram chamados de heróis da antiguidade, mas a verdade é que eram monstros. Esta é a crônica secreta dos vigilantes e dos nefilins. No início, o silêncio do cosmos era absoluto. A terra recém-nascida brilhava como uma joia azul na escuridão, perfeita e pura. Do alto, nas regiões celestiais, seres de luz conhecidos como os vigilantes tinham uma única ordem: observar e proteger a criação. Eles viam os rios de prata, as florestas intocadas e a humanidade caminhando em inocência. Mas, ao observar as filhas dos homens, algo mudou no coração desses anjos. A admiração tornou-se obsessão. O dever tornou-se desejo. Entre eles, um líder se destacou. Seu nome era Semjasa. Ele não olhava mais para o Criador, mas sim para a terra abaixo. A tentação o consumia. Numa noite fria, no cume do Monte Hermon, Semjasa reuniu 200 anjos sob seu comando. O vento uivava entre as rochas enquanto ele revelava seu plano sombrio. Ele disse: Eu vejo o desejo em vossos olhos, o mesmo que queima no meu. Mas temo que, no último momento, vós recueis, e eu sozinho carregarei o peso desse grande pecado. Foi então que Azazel, um dos mais poderosos entre eles, tomou a frente. Ele e os outros não apenas concordaram, mas exigiram um juramento. Ali, sob as estrelas que logo perderiam, eles fizeram um pacto de sangue e maldição mútua. Juraram jamais voltar ao céu até terem saciado sua vontade na terra. Eles desceram. 200 estrelas caíram sobre o Monte Hermon. Ao assumirem a forma de carne, sua luz diminuiu, mas sua beleza era terrível e irresistível. As mulheres humanas jamais tinham visto seres como aqueles. Eles escolheram esposas para si, e a união proibida entre o espírito imortal e a carne mortal foi consumada. Se você está gostando de descobrir essa história que foi ocultada por milênios, deixe seu like agora. Isso nos ajuda a continuar desenterrando os mistérios mais profundos da antiguidade para você. Mas a queda não foi apenas física. Foi moral. Os anjos trouxeram presentes envenenados. O conhecimento proibido. Azazel, o mestre da guerra, ensinou aos homens o segredo de extrair metais da terra. Ensinou a forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Antes disso, o homem não conhecia a guerra organizada. Agora, a terra bebia sangue. Outros anjos ensinaram encantos, a arte da sedução com pinturas nos olhos e a feitiçaria. A inocência humana foi assassinada pela tecnologia dos anjos caídos. Então, as consequências nasceram. Os ventres das mulheres incharam de forma antinatural. A dor do parto era excruciante. Nasceram os nefilins. No começo, pareciam crianças grandes, mas seu crescimento era explosivo. Tornaram-se gigantes, titãs de força incalculável e fome infinita. A terra começou a sofrer. Os gigantes devoraram todas as colheitas dos homens. Comeram os rebanhos, as aves e os peixes. E quando a terra já não tinha mais o que oferecer, eles olharam para os humanos não como pais, mas como presas. Começaram a devorar a humanidade e a beber seu sangue. O grito da terra subiu até os portões do céu. Os 4 grandes arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, olharam para baixo e viram o rastro de sangue que cobria o mundo. Eles se apresentaram diante do trono da glória e disseram: Senhor, a terra está deserta e o grito dos que morrem chega até vós. Vedes o que Azazel fez? Ele ensinou toda a injustiça na terra e revelou os segredos eternos do céu. A resposta do Altíssimo veio como um trovão que abalou as fundações do universo. O tempo da paciência havia acabado. Mas antes do fim, Deus chamou um homem, Enoque, um escriba de justiça que caminhava com a verdade. Em uma visão arrebatadora, Enoque foi levado aos céus e viu o destino que aguardava os rebeldes. O Senhor disse a ele: Vai, Enoque,
E dize aos vigilantes do céu que abandonaram sua glória: vós não tereis paz, nem perdão. Vossos filhos, os gigantes que tanto amais, cairão pela espada uns dos outros diante dos vossos olhos. Enoque, tremendo, desceu e encontrou os anjos caídos. Eles, que antes brilhavam como sóis, agora estavam sentados chorando em Abel-Jail, cobrindo os rostos de vergonha. Eles imploraram a Enoque: escreve uma petição por nós, pede misericórdia ao Rei dos Reis. O humano escreveu a oração dos anjos e subiu novamente para ler diante do Senhor. Mas a resposta foi o silêncio e o julgamento. Enoque voltou com a sentença final: vossa petição não foi aceita. O espírito de vossos filhos gigantes, quando seus corpos morrerem, se tornará em espíritos malignos na terra, atormentando a humanidade até o fim dos tempos. E quanto a vós, o abismo vos espera. A batalha final está prestes a começar e o mundo antigo vai ruir. Se você quer acompanhar cada detalhe dessas histórias sagradas, inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo capítulo será ainda mais surpreendente. O céu então se abriu para a guerra. O arcanjo Rafael foi enviado para prender Azazel. O arcanjo abriu uma fenda no deserto, lançou o anjo rebelde nas trevas e cobriu seu rosto com pedras pontiagudas, para que ele jamais visse a luz até o dia do julgamento. Gabriel foi enviado contra os Néfilins, incitando-os uns contra os outros. Pais viram filhos se matarem em uma guerra civil de titãs que fez montanhas desmoronarem. Miguel, o príncipe dos exércitos, veio para prender Senjasa e seus companheiros, acorrentando-os sob as colinas da terra por 70 gerações. Mas a corrupção ainda manchava o solo. O sangue dos gigantes e a maldade humana eram profundos demais. A limpeza precisava ser total. Deus olhou para Noé, o último justo de uma linhagem pura, e revelou o plano final. O fim de toda a carne chegou diante de mim. Farei vir um dilúvio de águas sobre a terra. Enquanto Noé construía a arca, os homens riam, cegos pela feitiçaria dos anjos caídos, ignorando que o tempo da graça havia expirado. Então, naquele dia fatídico, as fontes do grande abismo se romperam. Não foi apenas chuva, a terra se partiu e a água explodiu debaixo, enquanto as janelas do céu se abriram em cima. O mundo que eles conheciam foi desfeito. Cidades orgulhosas, templos de feitiçaria e os últimos gigantes que tentavam escalar as montanhas mais altas, tudo foi tragado. O silêncio voltou a reinar sobre as águas turbulentas. Apenas uma arca de madeira flutuava, carregando a semente de um novo começo. As águas baixaram, o arco-íris surgiu e a vida recomeçou. Mas os textos antigos deixam um aviso sombrio. Embora os corpos dos gigantes tenham morrido, seus espíritos desencarnados, os demônios, continuam vagando, buscando corpos para habitar e destruição para causar. A guerra começou no Gênesis, mas será que ela realmente terminou? Se você sentiu o peso dessa história e quer entender o que aconteceu depois do dilúvio e como o mal retornou, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. A história continua e você não pode perder.